Abra sua mente para as vozes. Xal'atath é a entidade senciente que já esteve presa a uma adaga de mesmo nome, originalmente um artefato da expansão Legion. A arma foi usada por um sacerdote das sombras durante a terceira invasão da Legião Ardente antes de ser abandonada. Ela mais tarde se libertou da lâmina em um pacto com N'Zoth ao possuir um corpo élfico sem vida. Bem-vindo à Biblioteca de Azeroth. Neste vídeo vou explorar toda a trajetória dessa entidade misteriosa. E se você está curtindo, deixa seu like e comenta. Isso mostra demais seu apoio ao canal. Agora vamos desde o início. Xal'atath, a lâmina do Império Negro, foi introduzida durante a Legião como um artefato de sacerdote de sombra. Uma das principais características dessa lâmina era que ela sussurraria simples frases para o jogador, mas em vez disso, os sussurros de Xal'atath eram extensos e detalhados, muitas vezes oferecendo comentários exclusivos sobre locais ou personagens específicos. Segundo a palavra do Conclave, existem diversas teorias sobre como a lâmina veio a ser feita. Alguém afirma que são os restos mortais de um deus antigo esquecido que foi consumido por seus parentes nos primeiros dias do Império Negro. Outra teoria afirma que é feito às garras de Sharad, o mais poderoso e perverso dos deuses antigos. De qualquer forma, o que se sabe com certeza é que Xal'atath é mais do que apenas uma lâmina. Na verdade, a lâmina física era uma prisão para a entidade presa a ela. Durante Battle for Azeroth, essa entidade finalmente escapou, mas vamos ver mais sobre isso adiante. A lâmina teve muitos, digamos, donos mortais desde a queda do Império Negro, supostamente sempre deixando a morte e o caos em seu rastro. Os mortais que possuem a lâmina muitas vezes se viam guiados por seus sussurros, e geralmente para sua própria ruína. Bom, vamos lá então. Foi Xal'atath que convenceu uma antiga tribo de Trolls a fazer sacrifícios de sangue para despertar Kitix, um servo dos deuses antigos que permaneceu adormecido desde que quase morreu em uma batalha contra o Guardião Tyr. Kitix matou os Trolls que o despertaram e foi uma ameaça terrível por muitos anos, até que foi finalmente morto pela tribo Amani. Mais tarde, Xal'atath foi o bem precioso da feiticeira anã Modgud, esposa do feiticeiro Tani Taurisan, que condenou o clã Ferro Negro à escravidão nas mãos de Ragnaros. E durante uma batalha com o clã Martelo Feroz, Modgud descobriu que a lâmina havia desaparecido. Em algum momento da Primeira Guerra, Xal'atath caiu nas mãos dos orcs invasores, que usaram a lâmina em seus rituais sombrios. E mais tarde foi estudado por Natalie Selene, uma bispo humana da Igreja da Luz. Atraída por seus sussurros, Natalie aprendeu como usar a magia das sombras e se tornou a primeira a trazer sacerdotes das sombras para a sociedade humana. Natalie acabou sendo assassinada por conspiradores, mas não antes de esconder seu espírito no caos. Na época da Legião, a lâmina estava nas mãos do culto do Martelo do Crepúsculo, que a usou para tentar ressuscitar Jakages, o Corruptor. Assim como Kitix, Jakages era um servo dos deuses antigos que enfrentou o Guardião Tyr, que se sacrificou para matar os dois Kitrax, porém Kitix sobreviveu. Mas graças às informações fornecidas por Moira Taurisan, Rainha do Ferro Negro e própria sacerdotisa das sombras, os personagens dos jogadores foram capazes de descobrir a conspiração e foram enviados à tumba de Tyr para recuperar a lâmina. Ao encontrar o jogador, Xal'atath mudou de lado, chamando seu antigo dono de fraco e devorando sua alma. A lâmina também convenceu o jogador a permitir que ela devorasse a essência de Jakages, argumentando que isso por si só impediria que a criatura fosse ressuscitada no futuro. Xal'atath permaneceu com um personagem do jogador durante Legion, mas eventualmente desapareceu canonicamente, reaparecendo mais tarde durante os eventos de Battle for Azeroth, onde a entidade interna finalmente orquestraria sua libertação da lâmina física. Nessa expansão, Xal'atath havia caído nas mãos do coletor Kojo, um tortolano que a encontrou perto de um altar Naga no Vale Trovamare. Kojo não tinha interesse em usar a lâmina, mas recrutou jogadores para ajudar a descobrir qual papel que ela desempenhava nos planos das Nagas. Xal'atath disse ao jogador que as Nagas estavam atrás de relíquias poderosas. Durante suas investigações, os jogadores descobriram uma elfa superior chamada Inanis, tentando aproveitar o poder de uma Pedra do Caos. Depois que os jogadores mataram a elfa, Xal'atath recorreu ao poder da pedra para possuir o corpo de Inanis. Xal'atath continuou a ajudar o jogador a recuperar as relíquias antes que as Nagas pudessem alcançá-las. Mas depois de obter todas as três, usou-as para colocar seus verdadeiros planos em ação. Xal'atath fez um acordo com N'Zoth, em troca do jogador e da lâmina. N'Zoth libertou Xal'atath,
finalmente concedendo liberdade à entidade dentro da lâmina. Então, a partir desse ponto, Xal'atac, a entidade, e Xal'atac, a lâmina, eram agora duas coisas distintas. A entidade saiu por um portal e a lâmina foi levada de volta para Sylvanas pelos jogadores da Horda. E posteriormente Nathanos a usou para ajudar a separar os mares de Nazjatar e eventualmente a entregou à rainha Ashara, que alegou que pretendia usá-la contra N'Zoth. Ashara deu a lâmina para Aurelion, que a usou contra o deus antigo, eventualmente apunhalando N'Zoth. Depois disso, a lâmina desapareceu de novo e não foi vista desde então. E existe uma teoria de que N'Zoth, sabendo que estava destinado a morrer em nossas mãos, pretendia que a lâmina fosse usada na luta contra ele, para que ele pudesse transferir sua alma para dentro. O que pode ter sido uma prisão de Xal'atac, agora pode ser um lugar seguro para N'Zoth se esconder. É importante notar que a aparência do artefato oculto para o artefato de Xal'atac é chamada de Garra de N'Zoth, que tem um texto que diz: olhos piscando, carne pulsando, ainda está vivo. Agora libertado de sua prisão, Xal'atac, a entidade, não foi vista ou ouvida novamente até Dragonflight. Embora a gente não sabia disso na época, Xal'atac foi mencionada pela primeira vez no livro A Canção das Profundezas. Um texto Naga se referia a um misterioso arauto que as Nagas parecem acreditar que irá ajudar a trazer o retorno de sua rainha Ashara. Mais tarde, durante a masmorra Despertar do Infinito, Iridikron foi visto sugando a essência de Galakronde para um recipiente, uma poderosa relíquia alinhada ao caos, que se assemelha ao coração de Azeroth. Embora inicialmente Chrome tenha ajudado os jogadores a parar Iridikron, ela finalmente escolheu reverter o tempo e salvar Nosdormu de se tornar o Murozond, permitindo que Iridikron escapasse através de um portal, ao lado de uma figura que se assemelhava muito à forma élfica de Xal'atac. Iridikron também falou sobre o emissário, alegando que eles usariam a relíquia para arrancar a alma de Azeroth das mãos dos titãs. Essa cena levou a muitas especulações de que Xal'atac era o emissário, especulação que foi confirmada durante a BlizzCon. Nas imagens promocionais, Xal'atac pode ser mostrada segurando a mesma relíquia com a qual vimos Iridikron escapar. Ela também foi confirmada como a grande antagonista em The War Within, a próxima expansão do WoW. E nesta vindoura expansão descreve que ela é agora o arauto de uma nova era de maquinações sombrias do caos. Sua mensagem é clara: o Império Negro caiu, os deuses antigos estão mortos e seu sangue antigo corre profundamente nas fendas do mundo. Nós, os heróis de Azeroth, os destruímos e o emissário assistiu o tempo todo. Embora o Império Negro tenha fracassado, Xal'atac busca desencadear a extensão de um novo legado sombrio. Um legado que conhece nossos pontos fortes e tentará testá-los contra um poder terrível, os Nerubianos de Azj-Kahet. Bom, acho que deve ser assim que se pronuncia. Xal'atac recrutou a rainha Nerubiana, Ansurek, e ofereceu ao seu povo um novo futuro no qual eles sairiam do isolamento e se tornariam um reino poderoso mais uma vez. Não encontraremos os soldados nerubianos do Lich Rei aqui, mas uma poderosa fortaleza de nerubianos como eles já foram, sobreviventes mortais das guerras míticas que ocorreram repetidas vezes ao longo de milhares de anos. E em troca de sua lealdade, Xal'atac concedeu aos nerubianos os meios para uma evolução sombria que transformará os nerubianos em um novo tipo de soldados. Mas aí fica o questionamento, né? Mas quem é Xal'atac? Por quê? Mesmo agora, é importante separar Xal'atac, a entidade, do artefato que ela habitava. Na aparência, ela parece uma elfa do caos, mas isso é porque ela ainda habita o corpo da elfa superior Inanis. Na realidade, Xal'atac é uma criatura poderosa do caos. Seus sussurros da legião, que se referem tanto a seus mestres quanto a seus irmãos, nos sugere que pelo menos Xal'atac é de fato um deus antigo que foi traído e aprisionado pelos seus semelhantes. E em sua liberdade, ela busca ascensão, vingança ou simplesmente espalhar o caos.